Sejam bem-vindos a essa aula. Vamos falar aí sobre o Business Model Canvas, ou Canvas Modelo de Negócio. Então, essa aula a gente vai apresentar aí a definição, o que que é o Canvas, né, que é um quadro de modelo de negócio, apresentar os elementos que vão compor esse quadro, algumas dicas de como preencher, e eu coloquei uma ideia bem bacana, bem simples, até para a gente entender como é que essa ferramenta, como é que preenche, né, realmente esse quadro, né, que essa ferramenta é muito bacana. Então, quem sou eu, primeiramente, também, né? Eh, Sou Ribamar Gama, sou aluno do curso de administração, estou no oitavo período, estou atualmente como diretor financeiro dessa liga acadêmica, a Lab Nova. Certo, mas então o que que é o Canvas, né? O que que é esse Canvas, modelo de negócio? Então, o Canvas ele tem sido uma ferramenta muito revolucionadora até, porque ela vai atuar justamente com os empreendedores e empresas que querem construir uma ideia nova, né? Novos negócios. Então, ele é uma representação visual que vai resumir uma proposta de valor de uma empresa, suas operações e a forma como ela vai gerar receita. Então, ela por exemplo, uma startup, que é um negócio inovador, desenvolvido a um mundo, a um mercado cheio de incertezas, é, então essa startup é um mercado novo, ela muitas vezes não tem histórico, enfim, ou não tem nada, é pouca, tem quase nada de previsibilidade, então é, tudo isso é uma suposição, então é uma hipótese. Então o Canvas ele vai atuar justamente nisso, para dar uma visão mais ampla em relação à sua ideia, transformar ela em um negócio que vai trazer benefícios, seja para a sociedade, seja para, enfim, para empresas, enfim. Realmente é uma ideia que geralmente vai gerar lucro, seja financeiro ou não, mas, enfim, é, então ele é composto por 9 blocos que cada um representar um aspecto essencial do negócio. Então, como foi dito, né, são 9 segmentos, não 9 elementos que compõem esse quadro. Então, tem o segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com os clientes, fonte de receita, recursos-chave, atividade-chave, parceria-chave e estrutura de custos. Certo. Então, com o primeiro ponto, a gente tem o segmento de clientes. Então, sem clientes, nenhuma empresa pode sobreviver por muito tempo, né? Então, o Alexander, que é o criador dessa ferramenta, ele fala isso. Então, é importante a gente entender nesse bloco quem é os meus clientes, quem são meu público-alvo, o que que meu cliente vai ganhar, até para entender quem é o público-alvo, qual é a dor que eu quero sanar é, com relação à minha ideia, qual a dor que eu quero sanar do meu cliente, né? Então, aqui eu preciso entender para quem que eu estou criando valor, por que que eu estou criando valor para essa pessoa, só mesmo para entender melhor, né? Então, aqui eu preciso entender quem vão ser meus consumidores, né? Então, preciso definir quem realmente é meu público-alvo. Então, uma vai a dica aí, né, que é começar segmentando os seus clientes de uma forma macro, gênero, idade, classe social, região, enfim. Ou até mesmo criar personas para detalhar melhor o comportamento, dores e ganhos que elas vão buscar resolver o problema que você quer solucionar, certo? Então, a gente também tem aí o segundo, que é a proposta de valor. Então, a proposta de valor é o que que eu estou oferecendo para resolver esse problema que vai atender uma necessidade. Então, o Alexander ele diz aí que a proposta de valor é o motivo pela qual as pessoas escolhem uma empresa e não outra. Então, partindo disso, realmente eu vou criar valor, vou apresentar valor para as pessoas é, sobre o meu produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então, realmente, apresentar qual o valor, o benefício que eu realmente quero entregar para aquele consumidor. Então, é isso. Então, por que que deve optar pelo meu produto ou serviço? Então, eu tenho que apresentar realmente aqui como uma coisa fundamental para esse cliente, né? Então, a gente tem aí os canais também, que é o terceiro ponto, que é por onde o negócio vai se comunicar com os clientes, né?
seja de forma direta, que tem aí a equipe de vendas, a loja, ou o próprio site, ou os canais indiretos, né, que são aqueles que não pertencem à empresa, sejam canais de terceiros, no caso. Então a gente tem aí o atacado, eu coloquei o exemplo de atacado, uma revenda ou site de terceiros mesmo. Então aqui é a forma com que eu vou é, levar o meu produto ou serviço para o consumidor. Então eu preciso também ter o próximo ponto, né, que é o relacionamento com os clientes. Então eu preciso apresentar as formas e meios com que vai estabelecer para criar e até manter uma relação com essas pessoas, né, com esse público. Então essas relações elas podem variar de pessoais ou até mesmo automaticamente. Posso automatizar alguns processos para poder manter esse relacionamento com os clientes. Elas também podem ser motivadas com o objetivo de conquistar o cliente até reter o cliente, a fim de ampliar suas vendas. Então, alguns exemplos têm a assistência pessoal, self-service, serviços automatizados, comunidades, enfim, buscar uma forma de ter esse feedback, de conversar realmente com o cliente, que são os consumidores, que são as pessoas que a priori são importantes, né? A priori não, são importantes para a empresa, para essa ideia gerar frutos bons. Então, como próximo ponto, a gente tem as fontes de receitas. Então, como que esse negócio ele vai gerar dinheiro? Então, aqui ele vai representar essas fontes de receita, preciso detalhar, é, como que essa ideia vai gerar lucros, né? Então, seja através de venda do produto ou serviço, assim como também a forma que eu vou capturar valor, né? Então, existe uma série de modelos, né? Eu coloquei aí é, aluguel, licença, venda de produtos, assinatura. Então, realmente, detalhar qual vai ser a minha fonte de receita para essa ideia. Então, após isso, a gente também tem os recursos chaves, né? Então, são os componentes que ele vai descrever os recursos mais importantes para fazer com que seu modelo de negócio possa ser funcional. Se realmente eh, seja, eh, tenha uma base, né? De como que deve ser feito todos aqueles outros processos, né? Sei lá, o relacionamento com os clientes, por exemplo. Se eu preciso automatizar um serviço, como é que eu vou fazer isso? Então, todo negócio ele precisa ser estruturado para poder funcionar. Pode ser de uma forma simples, de uma forma mais complexa, essa estrutura, contanto que se torne mais viável para o negócio, né? Até para manter o cliente ali dentro da empresa, né? Então, o próximo ponto a gente tem as atividades-chave. Então, aqui eu preciso detalhar quais são as atividades mais importantes do seu negócio eh, para poder alavancar, né? Vai depender de negócio para negócio. Então, é realmente entender quais são as atividades principais, as atividades importantes que precisa para poder manter essa empresa de pé, para poder continuar esse processo. Enfim, então as atividades chaves elas podem estar ligadas à sua produção, à prestação de serviço ou às tarefas, até mesmo tarefas administrativas. Então, a gente tem também aí as parcerias chaves, que são literalmente parceria, né? Seja fornecedor, parceiro, enfim, pode ser entidades, pessoas que realmente sejam aliadas assim à sua ideia, à sua empresa, para poder otimizar e reduzir o risco, né? Enfim, poder ter um apoio, porque a gente tem que entender que hoje em dia ninguém faz nada sozinho, né? Então, é realmente ter essa noção de que não podemos fazer nada só. Então, realmente buscar parceiros que realmente possam ajudar, ter ali aquele apoio. Então, como último ponto, né, a gente tem a estrutura de custos. Então, esse bloco ele vai dizer justamente a respeito dos custos que vão envolver a operação do seu modelo de negócio. Quais são os custos mais importantes para o seu modelo de negócio? Então, que recursos principais são os mais caros? Quais as atividades as chaves são as mais caras. Então, esses custos eles serão de grande maioria, seja dos recursos, atividades ou parceria-chave. Então, preciso entender o que vai me custar. Até para ter lucro, eu preciso
também eu vou ter alguns custos, né? Então, nem tudo é só lucro, que é isso que eu ia dizer. Então, eu preciso também entender que eu vou precisar tirar de alguma coisa, seja mesmo o salário dos funcionários, das pessoas que estão ali atuando. Então, realmente entender isso. Então, certo. Então, eu coloquei aqui algumas dicas, né, de como fazer um quadro de modelo de negócio. A gente tem análise de concorrência, preciso classificar os elementos sistematicamente para poder conectar cada um, né? Eu preciso conectar cada elemento com cada um para poder compor esse quadro. Então, tem que ter foco nas condições atuais, entender quais são as condições que a gente tem para poder ir melhorando. E realizar inúmeras, pode fazer várias revisões com relação ao quadro, né? Então, pô, a gente poderia melhorar bem aqui. Então, vamos melhorar isso para poder melhorar aquilo. Isso aqui pode não ser tão bom, então vamos ver de outra forma. Então, realmente, é, entender, poder sistematizar melhor, até para poder ter essa visão ampla mesmo. Então, certo. Então, um exemplo que eu trouxe aí foi essa. Eu trouxe o exemplo que é uma startup que desenvolve um aplicativo de gerenciamento de tempo. Então, eu coloquei aí, ó, segmentos dos clientes são profissionais, e estudantes, como proposta de valor, apresentei é, um aplicativo que ajuda a maximizar a produtividade. Então, os canais, sejam a App Store ou marketing digital. Então, a forma de relacionamento com os clientes, eu coloquei o suporte online e feedback, a fonte de receita, assinaturas mensais, enfim, recurso-chave, os desenvolvedores e plataforma tecnológica, atividade-chave, os desenvolvimento contínuo dos aplicativos, as parcerias, eh, as plataformas e empresas, influenciadores, enfim. E estrutura de custos eu coloquei aí, salário, marketing, e, enfim, isso é uma forma bem simples de entender é, como que compõe, né? Pode ser algo mais detalhado, né? Como eu falei, que é apresentar uma ideia simples, mas assim, só para vocês entenderem, por exemplo, é uma ideia, é uma startup que vai desenvolver um aplicativo de gerenciamento de tempo. Então, para quem que interessa? É os profissionais, independente da área. Preciso gerenciar meu tempo para poder, sei lá, estudar mais, para poder fazer minha pós-graduação, para fazer uma outra graduação, para fazer uma especialização. Enfim, é, é realmente saber controlar o tempo do trabalho, serviço, casa, vida social, sei lá, fazer atividade física. Enfim, realmente foi algo bem simples, até mesmo para entender. E então, partindo mais para o final, né? Então, aqui é importante a gente entender é, a importância do trabalho em equipe. Então, é muito importante reunir a equipe de trabalho para poder desenhar esse canvas. Pode ser uma pessoa que trabalhe em cada setor, por exemplo. É, pessoas que entendam um pouco de alguma coisa para poder juntar tudo isso e fazer algo grande, algo bacana, algo que realmente vai gerar frutos, vai gerar receita, né? Que é algo muito importante. Então, para poder preencher esses blocos de uma forma mais é, validativa, né? Ter algo mais viável, que realmente pessoas que entendem de uma coisa não entendem de outra, mas conhecimento de cada um acaba gerando algo muito positivo. Então, é isso, né? Então, o Canvas, ele é uma ferramenta extremamente útil para qualquer empreendedor ou empresa de que quer entender melhor o seu modelo de negócio para poder planejar o futuro. Então, utilizando aí o Canvas, você vai ter uma visão clara do que precisa e também estar preparado, né, para as mudanças de mercado. É importante entender isso. O Canvas ele não vai solucionar tudo, mas vai te dar uma visão mais sistemática com relação a tudo. Então, é uma ferramenta muito bacana, que vai te ajudar a mostrar, até mesmo tu entender como é que a tua ideia vai gerar frutos importantes para a sociedade ou para você mesmo, né, de alguma forma,
mas contanto que ela impacte a vida de pessoas positivamente. Então, muito obrigado, né? Eu deixei aí as informações de contato da Liga Acadêmica e as minhas redes sociais, e muito obrigado pela atenção de todos.